E olha só o que o comentarista Walter Casagrande falou, rapaz, em relação a Jorge Jesus, Felipe Luiz. Jorge Jesus está aí colocando, né, pressão no técnico do Flamengo. O técnico do Flamengo é quem? Felipe Luiz. Falou aí sobre Dorival, que colocava pressão nos técnicos dos times de São Paulo. Agora está empregado, os técnicos estão tranquilos. Agora JJ está botando pressão no técnico do Flamengo. Eu não vi nada disso aí. Esses caras gostam de tumultuar o ambiente do Flamengo. E todos nós sabemos, nós que somos os torcedores rubro-negros, a gente tem que ter muita atenção com isso aí, tá? Vou trazer aqui as palavras dele, não sei se você vai aprovar, mas vou trazer aqui para você, falar também sobre a situação envolvendo, né, o que aconteceu hoje com os jogadores do Flamengo. A informação que temos é que o Zé Boto, diretor técnico do futebol do Flamengo, se assustou com o comboio, ataca aí o comboio do Flamengo, e teme aí, o clube teme repercussão negativa, ruim, na contratação de novos jogadores que podem vir para o clube. Eu acredito que isso aí não vai afetar em nada. Eu vou explicar aqui para vocês, falar sobre a situação e os jogadores do Flamengo, hein? Jogadores agora, erramos, chamou o Felipe Luiz, reconheceram os erros e é sempre assim. Aí vamos lá, aí nós já reconheceram, tudo bem. Aí o próximo jogo acontece de novo. Vou trazer aqui para vocês o que está acontecendo. Carlos Alberto não consegue tirar o Arrascaeta da cabeça, né? Não consegue tirar o Arrascaeta da cabeça. O médico do Flamengo, Fernando Sasaki, garante que Pedro está 100%. Felipe Luiz substituiu ele ontem no intervalo do jogo e deu alguma explicação aí. Vou trazer aqui detalhes para você sobre a situação. Por se falar nisso, o Flamengo já se prepara para o próximo jogo, que promete, hein? Casa cheia para os 2 próximos jogos do Flamengo. A nação sempre faz a parte dela. Essa é a verdade, a torcida sempre faz a parte dela. Está faltando agora são os jogadores fazerem as suas partes dentro. O que está faltando agora é o time fazer a parte dele dentro de campo. Essa é a verdade. Vou trazer aqui todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você que ainda não é inscrito em nosso canal. Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Bom, deixa eu começar falando sobre 2 próximos jogos do Flamengo, porque promete casa cheia. A nação faz a parte dela. Olha só, 2 próximos jogos agora. Será contra o Bahia, neste próximo sábado agora, dia 10. E depois na quarta-feira, dia 15, o Flamengo tem o LDU no Maracanã. Para o jogo de sábado agora, foram mais de 45 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Bahia. Já para o confronto contra a LDU, foram mais de 35 mil ingressos vendidos. Ou seja, a nação promete presença no Maracanã para os 2 próximos jogos. O time precisa também corresponder, né, com a nação. Isso aí tem que ter esse clima, tem que ter essa ligação com a torcida. Inclusive, né, a informação que temos é que os jogadores do Flamengo reconheceram os erros deles ontem na partida contra o Central Córdoba. De acordo com o GE, jogadores do Flamengo assumiram a responsabilidade pelo empate com o Central Córdoba nesta última quarta-feira na Argentina. Em uma longa conversa com o técnico Felipe Luiz no vestiário, o elenco reconheceu os erros técnicos cometidos. O que não pode é ficar se achando, se desculpando e acontecendo a mesma coisa. O que não pode é isso. O Flamengo iniciou as preparações já hoje para o jogo de sábado agora contra o Bahia no Maracanã. Partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece às 9 horas da noite. 21 horas a bola começa a rolar. Então vamos em busca dessa vitória. O Flamengo precisa voltar a apresentar um bom futebol, porque a situação que está acontecendo na Conmebol Libertadores da América, cara, o Flamengo é o pior time com o pior desempenho na Libertadores em 2025, o time brasileiro com o pior desempenho. É inacreditável, inacreditável. Olha só, falar sobre Pedro, porque a torcida questionou muito, né, a saída do Pedro, que poderia
decidir o jogo a qualquer momento ali, mas o Pedro foi substituído no intervalo da partida. E o médico do Flamengo, que é o senhor Fernando Sasaki, ele garantiu que Pedro está 100% clinicamente, apesar de ter sido substituído no intervalo do jogo contra o Central Córdoba. Vale lembrar que Filipe Luís explicou a substituição do jogador e ele falou o seguinte: não estava fazendo uma boa partida e estava voltando agora, né? Filipe Luís aí, a explicação do Filipe Luís. Já o médico do Flamengo garante: Pedro está 100%, beleza? E o Carlos Alberto, vamos lá, hein? Carlos Alberto não tira o Arrascaeta da cabeça. Essa é a verdade. O Carlos Alberto ainda não, né, superou aquela canetada do Arrasca. E aí ele, né, lá no programa do SBT, ele falou o seguinte: eu nunca falei que o Arrascaeta é ruim. Ele é ídolo do Flamengo, tem seus méritos, ele é craque, beleza, mas no auge eu fui melhor. É isso, disse aí o Carlos Alberto. Que auge de Carlos Alberto, hein, rapaz? Quando foi o auge de Carlos Alberto, hein? Sinceramente, né? Ele não superou, ainda não superou a canetada que o Arrasca deu nele. Essa é a verdade. Vamos falar agora sobre situação muito importante envolvendo mercado da bola, contratações de novos jogadores que podem chegar no Flamengo. Isso porque a informação que temos é que José Boto, diretor técnico de futebol do Flamengo, ele se assustou com o ataque ao comboio do Flamengo hoje, nessa manhã dessa quinta-feira, e o clube teme repercussão ruim na contratação de jogadores. O diretor já teve, inclusive, né, vale lembrar isso aqui, que já teve seu carro atingido por tiros quando ele estava na época lá na Ucrânia, no Odjek, né, da Ucrânia, e com isso ele ficou assustado com o que aconteceu, principalmente com o goleiro Rossi, né? O goleiro Rossi teve ali seu carro ali alvejado com 4 tiros. Infelizmente, né, o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Mas em relação às contratações, a minha opinião, tudo vai depender da repercussão, né? O convencendo noticiado. Porque a violência no Rio de Janeiro não é de hoje, não é de ontem. Não, é difícil isso acontecer, é raro acontecer, né, ataque a jogadores de futebol, não só do Flamengo. Já aconteceu, já teve carro roubado, já teve aí, né, assaltos, já aconteceram. Mas chegar assim, fazer disparos diante dos carros de jogadores, pelo que me recordo, essa é a primeira vez. Então, eu acredito que não tem questão nenhuma ligada a nada, apenas a cidade que está violenta mesmo. Mas enfim, eu também, por outro lado, acho que isso aí não vai interferir em nada. Vale lembrar que o Flamengo aí tem, né, a situação envolvendo o Jorginho, que está muito próximo. Teve aquela situação, rotina do Jorginho que veio ao Rio, a viagem dele veio ao Rio com a esposa dele para, né, apresentar o Rio de Janeiro à esposa. Tem tudo muito bem encaminhado, mas acredito que isso aí não vai interferir em nada, tá, nação? Bom, vamos ver aí, torcer para que dê tudo certo. Tá tudo bem já com o Rossi já soltou nota aí oficial, tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. É vida que segue, tocar a bola para frente. Torcer aí para que venha melhorar, né, segurança pública. Esse caos aí envolvendo esse número de, cara, só aumenta a violência, né? Torcer para que isso acabe, né? Acabar eu acho que muito difícil, mas pelo menos tem aí, né, uma redução nessa violência no Rio. Bom, fala agora sobre as palavras do Walter Casagrande. Cara, eu não sei se você vai realmente concordar com as palavras dele, mas o que ele falou aí, né, o que ele falou, Jorge Jesus está colocando pressão no Filipe Luís, e tem um grupo de torcedores que acha que o Flamengo só joga bem com o Jorge Jesus. E olha só o que ele falou, deixa aí nos comentários aí a sua opinião, mas olha só o que ele falou. Dorival Júnior estava livre no mercado e era uma pressão nos treinadores dos clubes de São Paulo. Agora Dorival está empregado e os treinadores de São Paulo estão tranquilos. Mas como Jorge Jesus foi demitido, a pressão agora cai no técnico do Flamengo. Poderia ser qualquer um que estivesse lá.
tem um grupo de torcedores do Flamengo que pensa que o time só joga bem com o Jorge Jesus. Eu não vejo essa pressão aí em cima do Felipe Luiz, tá? O que a gente vem pedindo é uma cobrança, eu posso dizer assim, né? É civilizada, uma cobrança que a gente quer realmente a melhora no Flamengo, mas até agora não vi pedido de demissão nenhum técnico Felipe Luiz. Ninguém pediu demissão do técnico Felipe Luiz. Tem errado? Tem errado. Precisa melhorar? Precisa melhorar. Não só o Felipe Luiz, todo o elenco, com esse negocinho de desculpinhas, a gente reconhece o erro, tudo e muito mais, tem que melhorar. Não adianta vir com desculpinhas e depois cometer o mesmo erro, né? Porque contra o Cruzeiro a gente perdemos. Cristal Córdoba fez uma partida horrível. Tem a situação envolvendo o Boto, tem o BAP, que eu sempre venho falando sobre isso aqui. Também tem que ter cobrança nesses dois, né? Que são os dois que estão lá sentados nas cadeiras, patamar maior no Flamengo. Aí a carga só cai em cima de um só? Não. Não estou defendendo o Felipe Luiz. Agora, as palavras do Casagrande aqui, ele quer dizer que isso aí, né? Que o Jorge Jesus já está botando pressão no Felipe Luiz. Não tem nada disso, nação. Não tem nada disso, por enquanto. Por enquanto, não existe nada disso, beleza? Bom, mas fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essas palavras aí do Casagrande, beleza? Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fica com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.